falar sobre filosofia. Novamente, nós estamos intercalando. Semana passada nós falamos sobre a sociologia de Marx e afirmamos que nós vamos ainda continuar na semana que vem para finalizar. Vou tentar finalizar mesmo, tá? Trabalhar os últimos conceitos que envolvem mais-valia, o trabalho, qual que é o valor, o preço da mercadoria, o valor de mercado, o valor de uso, o valor de troca. Bom, aí hoje nós vamos abordar a filosofia. Nós, na última aula de filosofia, nós abordamos a perspectiva da filosofia helênica. Nós trabalhamos com as filosofias do epicurismo, estoicismo, pirronismo, sexismo. Essas foram abordagens que nós fizemos na última aula, tá bom? Por que nós estamos repassando esse conteúdo? Porque muito do que foi produzido na filosofia helênica vai influenciar o pensamento medieval, principalmente porque o pensamento medieval ele é não apenas uma continuidade da filosofia helênica, vamos dizer assim, de uma construção das discussões que estão se colocando nesse período, nesse tempo, mas principalmente porque há uma certa oposição ou contraposição de ideias entre o que se está sendo produzido na perspectiva de um pensamento cristão, ou seja, na teologia, a partir da perspectiva da teologia organizada, sistematizada pelo apóstolo Paulo, e a partir daí como os pais, considerado, né, os pais da igreja vão trabalhar essa questão, esse desenvolvimento, a partir das influências que, dentro do seu contexto sobre o Império Romano, vão se estabelecer, que é principalmente a filosofia estoica e a filosofia do sexismo, tá bom? Então, eu vou fazer um comentário que é introdutório a respeito desse contexto histórico da filosofia cristã e apontarmos algumas questões fundamentais do porquê que nós temos que estudar esse conteúdo para que a gente possa compreender o período moderno, que nós chamamos da Idade Moderna. Eu já falei para vocês e volto a afirmar, não existe possibilidade de nós estudarmos um pensador, um teórico, que não seja dentro do seu contexto histórico imediato. Pegar a sua filosofia, a sua teoria, pegar o seu pensamento e retirar do seu contexto, é fazer aquilo que na filosofia a gente chama de blasfêmia, né? Dentro do pensamento grego é o pecado de híbris, vamos falar assim, né? E no pensamento cristão, blasfêmia. Por quê? Porque você está retirando um pensador de todo o seu contexto histórico que determinou o seu pensamento. Eu falei isso para vocês na semana passada, quando nós abordamos a perspectiva de Marx, né? Eu tenho feito essa afirmação. Não há possibilidade de você compreender Marx fora do seu tempo. Você tem que entender quais eram as dinâmicas, quais eram as discussões, contra quem ele está se opondo, contra quem ele está se colocando, com quem ele está concordando, com quem ele está discutindo, quais são os seus teóricos referenciais dentro daquele contexto, para que você possa compreender o mínimo das suas ideias, né? Então, dentro do pensamento medieval cristão, nós também temos que considerar todo o contexto histórico no qual ele foi desenvolvido. Não apenas o contexto histórico no qual ele foi desenvolvido, mas qual é o legado que ele vai estabelecer naqueles que vão ser os predecessores, né? Eles que vão preceder esses filósofos, esses teóricos, principalmente na Idade Moderna. Você vai ter alguns conceitos relacionados à interiorização do sujeito, na sua subjetividade. Você vai ter a ideia da perspectiva de igualdade, que é estabelecida principalmente na filosofia de Rousseau, quando fala que nós somos iguais, né? Essa ideia de igualdade no sentido de que todos nós temos uma mesma forma de tratar aquilo que envolve a nossa vida, quais são as regras políticas, as teorias políticas que vão se estabelecer, legitimando o absolutismo, legitimando as monarquias nacionais no período moderno. Todas elas foram fundamentadas nessa teoria que se estabeleceu, nesse pensamento político que se estabeleceu durante o período medieval, com forte influência dos pensadores da igreja, os chamados padres da igreja, né? Ou na língua latina, os pais da igreja, né? Que vem do original pater. Então, para que a gente possa compreender essa perspectiva da filosofia medieval, nós temos que compreender esse processo de transição histórica. Tá bom? Então, vou fazer rapidamente uma retomada histórica do que vocês já conhecem, até porque a grande parte, se não todos vocês, já viram recentemente essa perspectiva no ensino médio, outros um pouco mais distante, porque já não é tão recente que saiu do ensino médio,
mas é provável que vocês tenham já visto isso também com o professor Hilário de História. Então, nós vamos apenas fazer uma retomada para que a gente possa recordar e entrarmos, então, na filosofia medieval, que a gente chama da filosofia cristã. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o contexto da filosofia medieval, ela se desenvolve a partir das influências helênicas. E vocês vão se recordar que as influências helênicas se estabeleceram principalmente sobre as ideias de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né, no Império Helênico, no Império Macedônico. O grego foi desenvolvido por todo o Império Helênico e Roma, ele é o grande tributário ao Império Helênico, né, ao Império Macedônico. O Império Romano, ele assimila não apenas o pensamento grego, tanto quanto a forma de organização política macedônica, helênica, na forma de você estabelecer as organizações de prefeituras, né, chamavam na época das magistraturas, os edis, os questores, os pretores, os censores e tantos outros magistrados que fazem parte do Senado romano. Nesse processo de ascensão do Império Romano, principalmente no século da nossa época, a gente chama de era cristã. A gente chama de era cristã justamente porque o mundo ocidental tem o seu legado, o seu calendário, ele deve ao pensamento cristão, ao desenvolvimento de todo o contexto cristão que envolveu o período medieval, né? Por isso que o calendário ocidental é diferente do calendário oriental, né? O calendário chinês, calendário israelense e tantos outros calendários que se tem, o próprio calendário muçulmano, islâmico, porque nós somos tributários a esse contexto cristão que forjou a nossa cultura ocidental por forte influência do pensamento filosófico greco-romano, mas também forte influência do pensamento cristão, né? Por isso que hoje nós falamos que a nossa sociedade ocidental ela é uma sociedade cristã, ainda que você talvez não confesse a sua fé ao cristianismo, né? Mas a sua base fundamental, o que faz você pensar conceito de bem, mal, vida, morte, regulações que envolvem critérios morais, certo, errado, né? Aquilo que é moralmente aceito, aquilo que é moralmente deve ser repudiado, toda essa base de pensamento é uma base de pensamento ocidental cristã, certo? Então, muito do que a gente fala, isso eu concordo, isso eu não concordo, tem muito a ver com o contexto que envolve as leis, o pensamento moral cristão. É um legado do pensamento cristão. A própria Revolução Francesa, ela, embora tentando romper com o clero, com o pensamento clerical, a sua base fundante do pensamento revolucionário, nas suas três grandes, a gente fala das 6 colunas da Revolução Francesa, né? Que é liberdade, igualdade e fraternidade, as 3 bases do próprio cristianismo. Então, ao mesmo tempo que ela rompe com a igreja, ela laiciciza o Estado, né? Ela rompe com o clero, mas ela permanece com as bases, os fundamentos que podem dar sustentação para a sociedade que está surgindo a partir de um novo conceito de liberdade, de fraternidade, de igualdade. Claro, que até hoje isso não se estabeleceu, mas ele é um grande referencial. Por isso, estudar o pensamento cristão medieval nesse período é importante para que a gente possa compreender esse contexto que vai vir posteriormente. Então, o Império Romano, ele assimila esse contexto helênico. O Império Romano, ele vai, de uma certa forma, não apenas adotar a religião grega, mas também o modo de vida social helênico, de modo que a discussão, a filosofia produzida nesse contexto, como nós vimos na aula de filosofia passada, é uma filosofia que tem a ver com um contexto que envolve a discussão sobre felicidade, uma discussão sobre vida privada, sobre o que é a vida, o valor da vida. Esse é o contexto tanto do estoicismo, do epicurismo, né? Qual é a forma de você encontrar a felicidade? Qual é o caminho para você chegar a um estágio de ataraxia, né? De imperturbabilidade da alma? A partir do final do século II, início do século III, você já vai ter estudado na história que Roma começa a desencadear um processo de crise que vai culminar no século V. Mas desde transição do século III do século IV, Roma começa a experimentar os primeiros sinais de estagnação, de aumento demográfico, de saturação com relação às guerras, uma série de sucessões imperiais, morte para todo lado, violência, dificuldade de manter um exército de prontidão em todas as fronteiras do império, uma dificuldade de, inclusive, guardar as fronteiras do norte contra as invasões germânicas.
Então, inicia uma série de invasões, o Império Romano está se fragmentando, está se fragilizando, e grande parte da população romana, os plebeus, vamos dizer assim, quase que majoritariamente 80% da população, eles eram uma população pobre, uma população de artesãos, uma população de camponeses. E a fé cristã, né, a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, floresce nesse contexto daquilo que a gente chama hoje do primeiro século. Jesus Cristo vem, ele encarna, vocês sabem, a tradição cristã, como se estabeleceu. Nós não vamos entrar no mérito da discussão cristã, certo? Mas nós vamos falar a partir dessa influência do cristianismo, que a partir do século I e dos seus apóstolos vão desencadear um processo de transformação radical no mundo romano. No mundo romano. De modo que em toda a colônia romana você vai ter uma expressão religiosa, você vai ter uma influência do pensamento cristão, principalmente em razão das atividades, dos trabalhos missionários dos primeiros apóstolos, considerados os pais da igreja, né, a tradição apostólica, de modo que a fé cristã passa a ser um grande fundamento de esperança para um povo expropriado, para um povo explorado, para um povo que não vê na fé latina, na religião latina, vamos dizer assim, né, do Império, na religião do Império, qualquer tipo de perspectiva de mudança de vida, ou ainda de juízo sobre a maldade, de juízo sobre os maus. Então, o pensamento cristão vem trazendo esse lance dessa esperança, né? Eu posso estar ferrado na vida aqui, mas pode aguardar que chegará o dia em que eu viverei eternamente, lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento, né? Deus enxugará com nossos olhos todas as lágrimas. Então, essa perspectiva de esperança, né, esperançosa da fé cristã, foi conquistando diversos corações, de modo que quando você chega no século III, transição para o século IV, quase que 70% do Império Romano está tomado por igrejas, por cristãos, a massa camponesa cristã, e a estrutura do Estado vai sofrendo um baque, vai sofrendo perca, a religião do Império vai perdendo, por consequência o cristianismo se opõe à religião do imperador, que era o culto à imagem do imperador, né? A gente chama da religião do imperador, com bustos, tinha que acender incenso, fazer aspersão de sangue, né, de oferendas para o imperador, e claro, no pensamento cristão, isso é totalmente antagônico àquilo que Jesus havia proposto. Ainda mais que a religião cristã sempre foi perseguida, porque ela era considerada uma religião subversiva, ela era uma dissidência do judaísmo, os judeus passam então a se opor aos cristãos, e os cristãos passam a viver na marginalidade, né? As pessoas não querem mais comercializar com os cristãos, porque são considerados um povo que se opõe ao império, o império passa a fazer um próprio boicote aos cristãos, até que chega sob a dominação do imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo, e por ser a queda de Jerusalém, dispersão dos judeus e dos cristãos. Aí você tem Calígula, você tem Nero, você tem Domiciano, que são os imperadores que vão desencadear uma forte perseguição aos cristãos. Principalmente o imperador Domiciano, que vai fazer com que os cristãos possam se dispersar por todo o império, fugindo da própria perseguição. Então, essa violência com que o Estado romano lidava com o cristianismo, ao mesmo tempo que ele oprimia, né, os cristãos, ao mesmo tempo mais das massas camponesas se convertiam ao próprio cristianismo, em razão de que a maneira pelo qual os cristãos viviam, de assistência, do assistencialismo, da preocupação de um com o outro, numa fé comunitária, de não se haver necessidade entre eles, isso criava um ambiente propício para a difusão do evangelho, que ganhava vários adeptos em razão justamente da forma como os cristãos viviam no primeiro século. De modo que, no momento da fragilização política, o imperador Constantino tem uma grande sacada, e aí os historiadores e os teólogos divergem, discutem esse lance da conversão do imperador Constantino, né? Na verdade, o que você vai ter é uma conversão da mãe dele, inicialmente ao cristianismo, e quando a mãe dele se converte, ela inicia um processo de arrecadação das especiarias, das relíquias religiosas, daquela que começa uma corrida ao que a gente chama de iconoclastia, né? Que é justamente encontrar os ícones cristãos, pedaços da cruz, pedaços dos pregos, pedaços da coroa de espinho. Então, começa uma corrida, e nesse contexto, Constantino, de acordo com alguns historiadores, alguns teólogos, tem uma grande sacada, na medida em que o império está perdendo adeptos, né? Muita da massa da população está abandonando, inclusive o exército, que era o fundamento do Império Romano, para se converter ao cristianismo.
de modo que o cristianismo estava entrando, inclusive, na guarda pretoriana do imperador romano, de César. Ele diz que a tradição tem que ter uma visão de uma cruz, né? Na sua luta contra os árabes, ele tem uma visão de uma cruz, e ele então, sendo visitado por essa visão, ele se converte ao cristianismo, porque para ele é justamente o cristianismo, a fé cristã, é Deus, é Jesus que daria a vitória a ele contra os seus inimigos. Então há uma conversão, claro, uma conversão do imperador, e isso muda radicalmente as estruturas políticas e religiosas daquele contexto. Inicialmente, no Concílio de Nicéia, no ano 325, o imperador Constantino, ele autoriza a liberdade de culto aos cristãos, e é também nesse concílio que se reúnem todos os bispos que vão organizar o canon, né, a Bíblia Sagrada, que a gente chama de Bíblia Sagrada, pegando o canon hebraico, que vai de Gênesis ao profeta Malaquias, e são 37 livros, e pega depois os outros 39 livros, perdão, e os outros 27 livros do Novo Testamento, que vão ser organizados e formados aí o canon chamado Bíblia, né? Biblioteca, na verdade. Então, um conjunto de 66 livros. Só que quem é que vai, de uma certa forma, oficializar a religião cristã como religião oficial do Estado é o sucessor de Constantino, um cara chamado Teodósio, no ano 392, no concílio de Tessalônica, aliás, no concílio de Trento, é ele que vai, de uma certa forma, determinar a adoção da religião cristã como uma religião oficial do Estado. Né? Constantino havia separado o Império em dois, depois há uma revogação e é Teodósio que vai fundamentar a separação entre Império Ocidental e Império Oriental e principalmente mudar o eixo religioso. Né? Ele vai fundamentar a igreja como uma igreja central vinculada ao Império, a igreja oriental. Ele vai ter toda uma discussão histórica, vocês vão ver isso no Hilário, se já não viram, mas o que para nós é importante é que a partir desse momento, a religião cristã, que era tratada como uma religião subversiva e marginal, agora passa a ser uma religião oficial do Estado. E como uma religião oficial do Estado, os bispos, os padres, têm que dar respostas a respeito dos anseios sociais, dos anseios da população. E você tem, dentro do contexto de difusão do pensamento cristão, uma oposição àquilo que era considerado um pensamento pagão. Né? O termo pagão, para o contexto do pensamento cristão, é todo aquele, seja a forma de pensar, a forma de viver, ou a fé religiosa que não é semelhante ao cristianismo. Né? Se você não professa o cristianismo, para os cristãos ou para os judeus, o pensamento judaico-cristão, você é um pagão porque você não segue os preceitos religiosos, que são os preceitos do cristianismo e do judaísmo. Então, nesse sentido, os primeiros pais da igreja, num contexto de evolução, de organização da igreja dentro do Estado, essa vinculação entre igreja e Estado, de modo que a autoridade do Estado, que é César, passa a ser também a grande autoridade da religião cristã, o que a gente chama de Césaropapismo, certo? Onde o César tanto é a autoridade do Estado, quanto é a autoridade da igreja. Ele submete a igreja à sua ordenança, às suas ordens, e os pais da igreja têm que agora se opor às grandes influências, às grandes discussões, aos grandes embates que estão surgindo no seu tempo, em razão justamente de preservar a fé cristã. Porque o Império Romano é um contexto de difusão do pensamento estoico, do pensamento cético filosófico. Então você tem teorias concorrendo. Né? A filosofia sempre teve a pretensão de explicar o cosmos, de explicar o ser humano, inclusive em algumas ocasiões vinculando a criação dos deuses, é o próprio caso, por exemplo, de Platão, posteriormente de Aristóteles. Então, os cristãos têm que se posicionar em relação à filosofia para nesse desafio mostrar que existe uma teologia, ou que o pensamento teológico é superior ao pensamento filosófico. E que a filosofia está a serviço da própria teologia. Né? Alguns chegam a afirmar que Platão ele era cristão antes do Cristo. Né? De modo que muito das teorias platônicas, lembrando que Platão vive no século V a.C., dentro do nosso calendário, essa influência do platonismo, da compreensão do mundo, inclusive da compreensão da divisão do homem em dois, de uma alma superior, de um corpo que entrega as paixões e a sua natureza é um corpo que vai, de certa forma, se deteriorar, que escraviza a alma e que prende a alma e vincula ela à satisfação desses prazeres. Então, esses pensamentos passam
a ser assimilados pelo pensamento cristão, principalmente por um filósofo chamado Filon, né? Filon, ele é um filósofo judeu que mora na cidade de Alexandria, do Egito, e ele vive todo esse contexto, né, de evolução do pensamento histórico, e ele tenta conciliar a filosofia judaica, do pensamento judaico, né, com o pensamento helênico. Ele tem a filosofia mosaica, vamos dizer assim. Mas eu estou falando isso para vocês para você ver o quanto que existe uma certa oposição de ideias que vai exigir com que se questione a respeito de quem é que tem autoridade para poder encontrar a verdade. Né? É a filosofia com base no pensamento racional e centrado no homem que chega à verdade, ou é a teologia com base na submissão do conhecimento humano à soberania divina por meio da revelação. Né? Então, enquanto a filosofia é um processo racional, a teologia é um processo que a gente chama de revelacional. Né? Existe uma revelação da verdade. É Deus que revela e que ilumina e se mostra e se evidencia aos homens nesse contexto. Então, você vai ter aí os primeiros pais cristãos também se debruçando sobre a filosofia da época, a filosofia grega e essa herança que veio da filosofia grega. Bom, feito esse comentário introdutório, é necessário que a gente possa iniciar a aula de Agostinho. Então vamos lá. Para que a gente possa começar, quando a gente fala de filosofia medieval, majoritariamente essa filosofia é dividida em dois períodos. Não são dois períodos opostos, não são dois períodos distintos, na verdade são períodos de processos de evolução que acompanham todo o desdobramento do pensamento do seu tempo. Eu já falei isso para vocês. Não tem como você estudar isoladamente o estoicismo daquilo que foi produzido no período patrístico, certo? Mas é um sistema progressivo. Então vamos lá. A filosofia medieval é dividida entre a filosofia patrística, certo? E a filosofia escolástica. Qual é a diferença entre esses dois períodos? São as influências filosóficas que eles vão sofrer e, claro, a maneira pela qual eles vão dar resposta nesses períodos históricos, certo? Então, nós poderíamos dizer que a patrística ela inicia a partir do século IV com de uma certa forma, aquela fragmentação do Império Romano, a crise do Império Romano, crise do escravismo, crise econômica, crise comercial, crise de abastecimento, crise das fronteiras, né? Invasões bárbaras. É todo esse contexto que vai dar origem a esses primeiras autoridades da igreja, os primeiros padres da igreja que vão se debruçar sobre a filosofia. Por que patrística? Você vai lembrar que a autoridade maior do contexto social romano eram os patrícios, né? Os patrícios que têm origem no termo grego pater, que é o pai, certo? Pai, ou os pais, né? Os patrícios, as autoridades. E aí esse termo foi utilizado para poder indicar também um período daqueles que foram as primeiras autoridades religiosas a se debruçar sobre a teologia e sobre a filosofia e construir uma base teológica que possa assimilar tanto a filosofia quanto a teologia e poder dar as bases daquilo que a gente chama da teologia cristã, né? Da confissão de fé cristã, a maneira pela qual o cristianismo ele conhece o mundo, percebe o mundo, explica o mundo, explica Deus, explica o homem. Então, os primeiros teólogos vão ser chamados de patrística ou o período dos pais da igreja. Vai do século IV até o século X, certo? Século IV ao século X. Então, nós temos aí entre 6, 7 séculos nesse período aqui chamado patrística, e o grande expoente desse período é esse cara chamado Agostinho de Hipona. E nós temos um segundo período que acompanha todo o desdobramento também histórico da época, que é o período da escolástica. Né? Escolástica por quê? Porque é um período em que você tem agora a formação das primeiras escolas com a intenção de ensinar teologia, ensinar a filosofia, as primeiras escolas institucionalizadas e, na sequência, você tem as primeiras universidades. Então, você tem agora esse período chamado de escolástica. E o grande expoente desse período, o grande nome desse período é São Tomás de Aquino. Né? São personagens centrais não apenas para a igreja, tanto quanto
produção filosófica deste período. Bom, compreendendo esses dois períodos aqui então a escolástica vai do século X, aliás, do século XI, né? Isso aqui vai do século IV até o século X, aqui vai do século XI até o século XV, certo? Que é no século XV que vai acontecer todas as transformações políticas, sociais e econômicas também, com renascimento cultural, renascimento comercial, renascimento urbano, crise do feudalismo, todas as reformas religiosas. Então, todo esse contexto é um contexto de transição, de mudanças, que vão, de uma certa forma, determinar o fim do período escolástico, e a gente vai estudar daí na sequência o período da filosofia moderna. Mas a filosofia moderna, ela surge dentro desse contexto da compreensão do pensamento escolástico. Tá? E por que é importante compreender esses dois períodos? Uma observação agora, para que a gente possa entender posteriormente, vai facilitar, por exemplo, a compreensão de vocês das reformas religiosas. Né? Por que Martinho Lutero ele se revoltou contra a igreja? Por que ele vai desencadear um processo de revolução interna que vai proporcionar uma cisão na igreja, uma ruptura na igreja? Hoje vai proporcionar uma separação entre a Igreja Católica e os separatistas, que posteriormente serão chamados e conhecidos por protestantes, porque protestam contra a Igreja, certo? O fato é teológico, né? O contexto, justamente, repito, assim, é teológico, porque Martinho Lutero ele é monge de uma ordem religiosa da patrística, e que tem uma fundamentação teológica diferente da fundamentação teológica proposta pela escolástica. Então, como Agostinho, como Martinho Lutero, ele é da ordem religiosa de Agostinho, né? Martinho Lutero ele é agostiniano, então ele vai se opor a alguns posicionamentos teológicos que a igreja vai adotar no período escolástico, certo? Que tem a ver com todo o seu contexto ali, o Papa Leão X e tal, que envolve questões econômicas, indulgências e tal, né? O enriquecimento da igreja. Yasmin, o período escolástico é o período, então, onde tem o desenvolvimento das primeiras escolas, posteriormente as primeiras universidades, certo? Universidade de Paris, né? As universidades que estão em torno ali da França, né? E também da Inglaterra. Esse período escolástico, tá? Vai do século XI ao século XV, tá? Período escolástico, com um grande expoente chamado São Tomás de Aquino, que a gente vai estudar na sequência. Bom, feita essa compreensão desses dois períodos em que se divide a filosofia medieval, vamos ao primeiro expoente, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, na verdade, o nome dele é Aureliano, né? Aureliano ou Aurélio Augustus, né? Aureliano Agostinhos, que é justamente o nome de Agostinho de Hipona. Hipona porque é onde ele se tornou bispo, ele teve uma abadia lá, um monastério, né, o monastério de Hipona, e ele justamente vai se desenvolver nessa cidade e vai morrer também nessa cidade. Ele é um africano, né, e ele vive no século IV até as primeiras décadas do século V. Ele nasce no ano 354, morre no ano de 1430, exatamente. Ele é o Santo Agostinho. Esse personagem da igreja, né, Santo Agostinho, é esse cara aqui, certo? Ele foi um cara central, não apenas para a igreja, mas um cara central na produção filosófica do seu tempo. Por isso que é importante a gente estudar esse cara, né? Como que foi a trajetória de vida de Agostinho? Né? Um comentário rápido aqui. Agostinho, ele tem uma trajetória de vida muito, muito interessante e é legal porque ele fala acerca disso. Ele aborda, ele fala da sua trajetória, ele fala de como que foi sua vida na juventude, como ele era um jovem muito, muito fogoso, vamos dizer assim, né? Um jovem não é difícil de segurar. Né? Ele fala da paixão que ele tinha pela mãe, e na sua mãe, quando a mãe morre, ele não chora, ele não lamenta, até todo um contexto fica questionando por que ele não lamenta, não faz as exéquias, né, do luto pela mãe e tal. Então, no livro chamado Confissões, é um livro muito bom, muito lindo. É um livro de um tratado teológico e tratado filosófico também, né? Muito legal, porque o livro Confissões como o próprio nome diz, é uma busca por se encontrar, né? É uma busca por encontrar a si mesmo, e nessa busca de si mesmo, ele encontra não apenas ele mesmo, mas tem revelado a ele quem ele é e quem Deus é, vamos dizer assim. Então,
o livro Confissões ele é sempre narrado na primeira pessoa, porque Agostinho está falando dele mesmo, né? Então, ele fala acerca dele e é um livro que tem como se fosse um diálogo dele com Deus, como se fossem orações, né? Mais ou menos. Imagina a maneira com que eu estou falando com você aqui, é como se ele estivesse falando com Deus nas suas orações, só que ele vai escrevendo isso. E na maneira como ele escreve, as ideias que ele vai trabalhar, que ele vai desenvolver nos seus escritos, nas suas orações, nos seus diálogos com Deus, são teorias, são temas filosóficos, principalmente o livro 11, quando trata do tempo, né? É um tratado acerca do tempo, fantástico, dando respostas à inquietação e à teoria que Aristóteles ficou com relação ao tempo, né? O porquê que a gente não consegue compreender o que o tempo é. Então, você tem no livro As Confissões de Agostinho uma narrativa acerca da sua própria vida, de modo que os 10 primeiros livros é um livro só dividido por diversos livros, né? Confissões. Os 10 primeiros livros dessa grande obra chamada Confissões se dedica a falar da sua vida, do seu processo de evolução e busca por um sentido pessoal, inclusive chega no seu processo de conversão, e aí do livro 11 em diante, fala de um tratado tanto teológico quanto filosófico. Tá? Então o livro é dividido quase que em dois grandes temas, né? O processo de transição para si mesmo e o encontro em si na pessoa do Cristo, em Deus, e a partir daí quais são as grandes discussões filosóficas de temas do seu tempo que ele vai dar respostas a partir dessa compreensão acerca de Deus. Então, Agostinho tem inicialmente, como eu falei, ele vai estudar na cidade de Alexandria, e lá ele começa a dar aula de retórica, ele tem contato com a filosofia helênica, principalmente o ceticismo e o neoplatonismo, vai influenciar fortemente sua forma de pensar, sua forma de compreender o mundo, mas um dos temas do século III, né, que se desenvolve no século III, e vai influenciar radicalmente o século IV, e principalmente Agostinho, é a corrente filosófica maniqueísta, certo? Então você tem aqui, quais são as principais influências que vão determinar o pensamento de Agostinho, influências filosóficas? Você tem o maniqueísmo, certo? Que é de uma filosofia persa, de um persa mineiro, que é do século III, o maniqueísmo, de Mani, e ele vai estabelecer esse pensamento em razão justamente do contato do mundo ocidental com o mundo oriental, no contexto helênico. Esse pensamento filosófico persa vai ser trazido para o contexto ocidental e vai influenciar radicalmente a maneira como que muitos filósofos desse período produziram, compreenderam o mundo, compreenderam a si mesmo. É o que a gente chama de maniqueísmo, a gente vai discutir um pouco isso agora a respeito do problema do mal. E também o helenismo, né? Porque Agostinho também teve uma certa tomada dessa filosofia cética, né, da dúvida, justamente para poder fundamentar a sua própria filosofia cristã e a sua própria teologia. E principalmente o neoplatonismo, né, fortemente influenciado por Plotino, um grande filósofo do período helênico, que vai retomar os conteúdos de Platão e vai, de certa forma, aumentar ou dar outras características ao dualismo platônico e principalmente relacionado a uma ideia de universo, do cosmos, não como Platão entendia, mas numa perspectiva de que existe um certo uno por detrás de todas as coisas que vai determinar a própria compreensão dos versos que vão se estabelecer a partir desse uno, né? Por isso que é o universo, no sentido de que existe um uno soberano que está imanente em todas as coisas e que vai determinar, condicionar o ser de todas as coisas. Esse é um pequeno comentário da filosofia do platonismo, certo? Bom, feito o comentário das influências, qual o primeiro grande tema que vai incomodar Agostinho no seu processo de conversão, né? O que vai chamar a sua atenção? É que quando ele inicialmente se converte ao maniqueísmo, o maniqueísmo ele tem um desdobramento filosófico, um desdobramento de compreensão do cosmos, do universo, como se o universo fosse dividido em duas grandes forças, tá? Você vai ter o bem e o mal, certo? De modo que essa oposição de bem e mal é justamente o elemento fundante do universo. É o que permite que as coisas venham a ser, essa ideia dos contrários, tá? Então,
os contrários são fundamentais para o processo de compreensão, de criação, de transformação do vir a ser do universo. Então, para que a gente possa entender essa questão do maniqueísmo em Agostinho, por que isso se transforma num problema, é porque, inicialmente, ele se converte ao maniqueísmo. E quando ele se converte ao maniqueísmo, você tem uma base de compreensão do mundo que é justamente a questão da oposição entre bem e mal, né? De modo que um é necessário em razão do outro necessário. Então, o bem é necessário, tanto quanto o mal é necessário para que haja um certo equilíbrio no universo. Então, o que estabelece a possibilidade de um equilíbrio no universo é justamente a existência do bem e do mal, certo? Essa ideia de contrários, são forças contrárias que, em contraposição, criam possibilidades, criam existências, certo? O ser humano, essa ideia é justamente essa perspectiva de que nós somos habitados por essas duas forças, né? A natureza é habitada por essas duas forças, uma força do bem, uma força do mal. Isso, inclusive, determina a vida humana. A vida humana é determinada por esse embate, essa guerra contínua entre bem e mal, né? E essa ideia de bem e mal, de oposição, essa ideia dualista, vai determinar muito o pensamento de Agostinho quando ele vai falar sobre corpo e alma, quando ele vai falar sobre o desejo por Deus e o desejo pelo mundo, quando ele vai falar a respeito da compreensão entre o bem e o mal, sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens, entre razão e vontade. Então, você tem essa perspectiva de dualista entre o bem e o mal e os seus desdobramentos, né? O bem como sendo aquele que vai se desdobrar e vai influenciar muito a sua maneira de escolher racionalmente por uma vida que tem a ver em satisfazer a vontade de Deus, tanto quanto o mal que te habita, que vai fazer com que você possa ceder às suas paixões, às suas pulsões, às suas vontades, cujas vontades vão direcionar você à prática e à realização do seu corpo, dos seus desejos, das suas pulsões, né? Daquilo que é natural da sua carne. Isso então vai te afastar de Deus. Então, esse princípio dualista que vem do maniqueísmo vai influenciar muito o desdobramento filosófico do próprio Agostinho. Inclusive depois da sua conversão. Agora, qual é o grande problema? Por que isso se transforma num problema para Agostinho? É porque, embora o mal seja, de uma certa forma, algo presente na filosofia maniqueísta, o mal não pode ser tomado como uma substância em si, como um ente em si, né? E essa questão de se afirmar de que o mal não é uma substância em si, né? Não tem uma representação em si. Na verdade, o ser humano é mal, mas não existe, você não consegue materializar a maldade, né? Então, essa inquietação vai gerar várias dúvidas em Agostinho, e aí isso é um ponto fundamental no pensamento de Agostinho, que quando ele tem contato com o cristianismo, ele vai estudar na cidade de Milão, e lá ele tem contato com Abelardo, né? um outro filósofo patrístico muito importante, que vai influenciar muito as próprias ideias de Agostinho, né? Quando ele... Peraí. Quando ele vai para estudar em Milão, lá ele é fortemente influenciado pelos escritos e pela teoria de Abelardo, e quando ele tem contato com esse contexto de Abelardo, não apenas ele é influenciado por Abelardo, tanto quanto ele é influenciado também por outros filósofos gregos, por Clemente, por Orígenes, né? Mas a grande questão em Agostinho vai ser justamente essa contraposição que ele vai ter. Eu estou falando aqui, estava até confirmando, Abelardo, ele é um cara que vai influenciar Tomás de Aquino, é Santo Ambrósio, tá? Estou confundindo um dos caras. Santo Ambrósio, é Ambrósio que vai ser o professor de Agostinho lá no monastério, numa escola em Milão, na Europa. E Santo Ambrósio, Abelardo vai influenciar Tomás de Aquino, tá? Só para corrigir o meu raciocínio. Então, Santo Ambrósio, ele vai apresentar o cristianismo para Agostinho e as suas principais ideias, e é quando Agostinho tem contato com o cristianismo, que o cristianismo vai relativizar essa perspectiva de bem e mal. Por quê?
Porque o cristianismo vai afirmar justamente aquilo que inquietava Agostinho, né? De que o mal não tem uma substância em si, mas na verdade o mal pressupõe a falta, a ausência, certo? Então o mal ele não é em si, mas na verdade o mal ele é a ausência do bem. Aquela ideia de que, né? E a pergunta, a grande inquietação seria: e o que é que proporcionou a ausência do bem? O homem foi criado para o bem? E se o homem foi criado para o bem, o que é que proporcionou a ausência do bem, gerando então o mal? E uma questão fundamental: o mal ele tem como fundamento a vida humana, ele é de uma certa forma uma característica do ser humano, ou ele tem a ver com uma outra perspectiva? Por quê? Porque o maniqueísmo, você tem de certa forma uma resposta ainda que parcial, mas uma resposta, né? Por que o mal existe no mundo? Né? O mal existe no mundo porque tem que fazer uma oposição ao bem. Né? Ou você nunca se perguntou do porquê que existe morte no mundo, estupro no mundo, violência no mundo, agressão no mundo, guerra no mundo? Por que existe a maldade? Né? O maniqueísmo vai falar: existe a maldade justamente para se contrapor ao bem, certo? Para haver uma oposição. O mal ele é necessário para que o bem também se manifeste. Né? Diríamos, dentro desse nosso contexto mais moderno. Mas por que quando surge o cristianismo e o pensamento de Agostinho começa a sofrer uma certa inquietação, por que o cristianismo se coloca como um grande desafio para Agostinho? Porque na perspectiva cristã, Deus é bom. Certo? Na perspectiva cristã, Deus é bom. Se Deus é bom, então, o que aconteceu? Para o mal existir. Entendeu? Se Deus é bom, por que o mal existe? Então, o mal passa a ser um problema. Porque aqui no maniqueísmo, você tem a resolução do problema. Qual? O mal existe porque ele é justamente aquilo que permite com que as coisas venham a existir. Ele é ao contrário do bem. Tanto o bem quanto o mal se colocam como necessários, certo? Então, ainda que muito mal explicado, mas o maniqueísmo tenta dar uma resposta para o mal. Agora, quando você chega no pensamento cristão, você tem a afirmação de que Deus é bom. Deus não apenas é bom, mas você vai ver lá na frente nos evangelhos afirmando que Deus é amor. Se Deus é amor e Deus é bom, pergunta fundamental: da onde que existe o mal? O mal, então, é algo que tem a ver com Deus, ou o mal é algo que tem a ver com o quê? Então, essa inquietação vai fazer parte dos primeiros anos, das primeiras produções filosóficas de Agostinho. Ele vai se colocar como um cara que vai discutir esse lance do bem, do mal, né? E qual é a resposta que ele, em se dobrando, né, aos estudos, tanto da teologia, do que foi proposto pelos primeiros apóstolos cristãos, tanto quanto sobre a influência do neoplatonismo, o Agostinho vai chegar numa conclusão de que o mal não é um problema com Deus. O mal não tem a ver com Deus, porque Deus é bom. O mal não é algo que tem a ver com a soberania de Deus, né? Por quê? Porque se Deus é bom, o mal não pode ser um poder equivalente. Aqui que é a grande questão, certo? Porque no maniqueísmo, bem e mal são poderes equivalentes. São poderes que se equivalem e por isso que se opõem, por isso que conseguem se contrapor. Agora, no cristianismo, Deus é bom. Não apenas Deus é bom, mas a tradição cristã afirma que Deus ele é todo-poderoso, certo? Ele é todo-poderoso. São aqueles 3 atributos divinos, né? Onipotência, onisciência e onipresença. Ou seja, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares e ele sabe todas as coisas. Então, se Deus é bom, o mal não pode se opor a Deus, certo? Se Deus é bom, então o mal não pode se opor a Deus. Por que o mal não pode se opor a Deus? Porque se o mal tiver um poder equivalente para se opor a Deus, então Deus não é Deus. Porque para ser Deus, dentro da tradição judaica cristã, ele tem que ser todo-poderoso. E se existe algum tipo de substância ao ser que consegue se opor a ele, então logo ele não é todo-poderoso.
Só que a Bíblia, as Escrituras e a tradição judaico-cristã afirma que Deus, ele é todo-poderoso e Deus é bom. Então, a pergunta permanece, ou o problema permanece. Se Deus é bom e ele não tem nenhum inimigo com poder equivalente, porque se tiver um inimigo ou um contraposto com poder equivalente que possa se opor a ele, então esse outro tem tanto poder quanto ele, portanto esse outro é tão divino quanto ele. Como Deus, então, na tradição judaico-cristã, Deus não tem inimigo, Deus não tem nenhum outro ser equivalente de poder semelhante, o mal não pode ser um problema relacionado a Deus, assim como essa ordem de equilíbrio maniqueísta. Então, o mal tem origem num outro ser. O mal tem origem não em Deus. O mal tem uma outra origem que não tem a ver com Deus e o seu poder. Qual é a resposta ou a conclusão que Agostinho vai chegar? É que o mal, ele é um problema do homem. Certo? É um problema do homem. E é um problema do homem por quê? Por conta do pecado. Aí você vai lembrar, né? Se você sabe, você pode não ser cristão, mas você sabe qual foi o grande lance do pecado dentro da tradição cristã, né? Vocês se recordam qual foi o grande lance daquilo que a gente chama da queda original? Em que momento que ocorreu a queda? Em que momento que o pecado se estabeleceu na humanidade? Vocês se recordam? Exatamente, Yasmin. É viadão. É viadão, né? Professor, É viadão. Oi. e quando foi que personificaram o diabo, assim, o mal como o diabo? Isso é uma tradição medieval. Essa personificação do diabo com chifre, com cavanhaque de bode, com pé de bode, assim, isso aí é uma... Mas É eu um mito. digo assim, não seria a personificação. Ai, caramba, não vai sair. Enfim, quando criar a representação, for mencionar assim, existe Deus e o diabo. Então, existe uma tradição, tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã, certo? Você não tem a personificação do diabo como um poder, que é a falta de compreensão teológica, e volto a repetir, a influência medieval para cá, ela deu uma personificação ao diabo como se fosse um poder de oposição a Deus, certo? Mas, biblicamente, na tradição judaico-cristã, o diabo ele não tem um poder equivalente de oposição a Deus. Até porque ele é criatura. Ele é um ser criado. Entendeu? E como ser criado, ele tem um criador que antecede a ele. Porque ele não é autossuficiente, ele não é criador de si mesmo. Ele não surgiu de si. Ele teve uma origem, e a sua origem, inclusive, foi Deus. Se ele foi criado por Deus, a tradição cristã afirma que ele foi criado por Deus, a tradição judaico-cristã, então ele é inferior a Deus, porque Deus não vai criar nada que seja algo igual a ele. Porque Deus vai criar, porque se Deus criar algo igual a ele, Deus está criando uma extensão de si mesmo, certo? Então ele vai criar algo que é diferente dele. E para ser diferente dele tem que ser menor. Entendeu? Entendi. Então, nessa fase aí, nessa época que a gente está estudando, não tem essa ideia ainda do diabo como a gente conhece. Vai ser construído, né? O diabo existe, mas ele existe atuando não contra Deus, mas contra os homens. O diabo se opõe à criação, ele não se opõe ao Criador. Entendeu? Sim. Então, inclusive, essa é a forma correta da interpretação. É que na tradição religiosa medieval, o que você vai ter é justamente o quê? A personificação de uma caricatura do diabo. É a caricatura do diabo. E aí, o que nós vemos hoje com essa ideia de um diabo chifrudo, com tridente, fica espetando a bunda da turma no inferno, essas coisas assim, sabe? Que o inferno tem fogo e tal. Essa é uma caricatura construída da tradição do período medieval para cá. Porque isso aí não é... Se você ler os evangelhos, você não lê a Bíblia, você não encontra nada disso. Entendeu? Até porque, dentro da tradição, a própria Bíblia afirma que o inferno não foi inaugurado ainda. O inferno não existe. O inferno não foi inaugurado. Se você ler o Apocalipse, fala que tanto o diabo quanto as coisas, os seus espíritos maus, né, os espíritos, vão ser lançados no inferno e depois
posteriormente o inferno vai ser lançado num lago de fogo. Então você tem até o inferno tá vazio, vamos dizer assim. Entendeu? Então, toda essa ideia de inferno, de diabo, essa construção de demônios, como a gente entende hoje, é uma construção histórica que é uma tradição medieval. Na Bíblia judaico-cristã, os demônios existem, mas existem como forças espirituais que se opõem à criação. Não se opõem a Deus, se opõem à criação. Mas aí eu teria que parar a aula para poder explicar um princípio teológico para vocês que não é proposta. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. A Milena perguntou a respeito da influência helênica, né, Milena? Por exemplo, sexismo, essa ideia da dúvida, da suspensão do juízo, a ideia de se duvidar, de não tomar nada como verdadeiro, mas estabelecer o pensamento a partir da própria dúvida, é um pensamento sexismo. E o sexismo é uma corrente filosófica helênica, certo? Tanto quanto o neoplatonismo. Então, você tem um contexto aí do século 3, 2, 3 e 4, que como está sendo desenvolvida essas correntes filosóficas, que vai influenciar muito o Império Romano, contra quem vai influenciar não apenas o pensamento cristão, mas é contra quem o cristianismo tem que se opor. Entendeu? Então, a filosofia helênica não apenas influencia, mas tanto quanto cria ambiente para o próprio pensamento cristão se opor à filosofia. E aí tem um embate, um desafio. Quem é superior? Quem é que tem a palavra final? Ou quem é que tem condições de dar uma resposta verdadeira, absoluta, acerca do homem, da natureza e da própria vida? É a filosofia ou é o cristianismo? Quem é que tem a resposta para isso? Então, nesse embate é que a teologia passa a se destacar, porque ela começa a dar respostas essas que a filosofia não conseguia dar. Entendeu, menino? Ou ainda não conseguiu compreender? Legal. Bom, vamos lá. Então, o mal não tem a ver com Deus. O mal tem a ver com o homem, certo? Tem a ver com o homem e, claro, com o pecado, como a nossa amiga disse aí, né? Com o problema do Eva e Adão, né? A gente fala junto, fica Eva e Adão, né? Parecendo, não é São Paulino, sei lá, brincando. Mas Eva e Adão, ou Adão e Eva fica melhor, porque Eva e Adão você fala ao contrário, você fala Adão e Eva fica melhor. Mas essa ideia do pecado original começa lá o lance do Jardim do Éden, Gênesis, capítulo número 3, né? Quando o homem ele toma do fruto da árvore, né? A nossa amiga, não lembro quem escreveu, que acho que foi Yasmin, falou, nem come a maçã, né? Essa é uma tradição também, uma releitura de Gênesis a partir da influência do Walt Disney, né? Da Branca de Neve, você come a maçã envenenada, né? Porque você lê a Bíblia não fala de maçã. Gênesis 3 não fala de maçã, fala de fruto. Mas qual fruto? Ela não especifica, né? Até porque é uma narrativa alegórica de representação. Então, quando se fala-se de pecado, está falando justamente daquilo que é resultado da escolha humana. Então, veja, o mal tem a ver com o homem em razão do pecado. Por quê? O que aconteceu com o pecado? O que o pecado possibilitou? Né? Eu vou apagar aqui para a gente retomar a partir daqui. O que o pecado possibilitou com que o homem? Por que o homem pecou? Né? Nas palavras aí, acho que é Yasmin que falou acerca da maçãzinha. Né? Por que o homem pecou? Né? O homem peca em razão de um único fator. O Deus, quando cria o homem, dá ao homem o livre arbítrio, certo? Quando Deus cria o homem, dá ao homem o livre-arbítrio, que é justamente a questão que envolve escolha, liberdade de escolher, certo? Por que o homem cria, por que Deus cria o homem na perspectiva de Gênesis? Lembrando que estamos no pensamento judaico-cristão, tá? Não estamos aqui discutindo se isso é certo, errado, mas eu não acredito, não creio. Não, o que eu creio, que você creia, aqui pouco importa. Então, nós estamos estudando a filosofia de Agostinho, certo? Então, para compreender a filosofia de Agostinho, tem que compreender esses conceitos que vai estabelecer. Até porque esse lance do livre-arbítrio, da escolha, é fundamental, vai influenciar tanto essa ideia da filosofia, que vai resultar num pensamento existencial, né, do existencialismo, tanto Kierkegaard
quando Jean-Paul Sartre, quando Simone de Beauvoir vão falar muito sobre esse lance da escolha, o quanto que o ser humano ele passa a ser um ser que é condenado a escolher, a viver a escolha, e não apenas a ter que escolher, mas a ter que viver as consequências da sua escolha. E aí que se dá o grande sofrimento, a grande angústia para o existencialismo, né, de Jean-Paul Sartre. A angústia humana se estabelece como resultado de você saber que você tem que escolher. E quando você fala, quer saber, eu não vou escolher, você já está fazendo a escolha pela não escolha, de modo que viver é escolher. Entendeu? O Luiz colocou os librianos, nem sei o que é esse bagulho. Você está falando de quê? De signo, acho? É isso? Sei lá. É de signo? Librianos são indecisos. É que eu não manjo esse negócio de signo, assim. Malemar, eu sei qual que é o meu, mas eu sou filósofo, né? Eu sou da área da filosofia, mano. Essas coisas não vai muito bem pra mim, não. Eu fico duvidando de todas as coisas, tá ligado? Ela tem a ver com a formação. Mas, voltando aqui, Peca tem razão do livre-arbítrio, certo? Bom, por quê? O que significa livre-arbítrio? Por que o ser humano peca? Porque, em razão do livre-arbítrio, o ser humano foi criado com liberdade. Essa é a questão. O ser humano foi criado com liberdade. E liberdade, ela pressupõe o uso racional. Porque o que nos diferencia dos animais? Isso aí nós já vimos lá na filosofia, no período mitológico. O que nos diferencia dos animais é justamente a capacidade que temos de escolher a maneira pelo qual a gente vai viver. Certo? É usar a razão na contramão da sua natureza, é criar condição de vida, criar possibilidades de vida. Isso é o uso racional. Então, nós somos dotados com uma capacidade intelectiva, racional, para construir a sua vida e, claro, de forma racional, se Deus te deu, né, a capacidade racional e Ele te dá uma orientação acerca de vida e morte, o que Ele espera? Que você utilize a sua capacidade racional para racionalmente escolher para aquilo que vai te fazer bem, certo? Mas vamos lá, vamos voltar lá no jardim, Adão e Eva, só os dois. Deus chega e fala, olha, isso aqui é a árvore da vida, certo? Aqui é a árvore do bem e do mal. Então você pode comer de tudo que é tipo de árvore. Dessa daqui que está no centro do jardim, você não come, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, é o grande lance. Se eu vou morrer, então eu vou usar a razão, a minha liberdade, né? Porque eu tenho liberdade de escolha. Então eu vou escolher não morrer. Eu vou escolher, porque eu sou dotado de intelecção, então eu vou escolher racionalmente a opção pela vida, não pela morte. Qual que é a grande questão? A questão é que justamente o ser humano, né, e aí que é o papel que a nossa amiga perguntou, né, a Isabelle, do diabo aqui, né, que o diabo, a primeira aparição dele é no Gênesis, no Éden, prefigurando ali, né, metaforicamente, na serpente, né? A serpente como uma representação metafórica da astúcia, né? Porque a serpente é astuta nesse sentido, né? E você tem essa representação lá no jardim. E o diálogo da serpente com Eva é que vai suscitar um questionamento a respeito dessa liberdade, né? E é justamente como resultado desse questionamento, quando ele pergunta, a serpente pergunta para Eva, olha, foi assim que Deus disse que nenhum dos frutos da árvore você pode comer? Ela responde, não, Deus disse que não posso nem comer nem tocar, né? E ele coloca a dúvida. A serpente, ela é cética, né? Porque ela fala, é o pai do sexismo, né? Não foi os históricos, é a serpente. Porque ela fala assim para Eva, olha, na verdade, você não vai morrer. Na verdade, Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal e você vai ser igual a ele. Certo? Está ciente do bem e do mal. E como Deus não quer concorrente, então se você comer, Deus falou que Deus não quer que você coma porque não quer que você seja igual a ele. E aí, claro, ele coloca dúvida no pensamento de Eva e Eva, então, a Bíblia fala que aquilo enche os olhos dela, ela tem desejo por satisfazer aquilo, e o desejo é aquilo que é natural do corpo humano, nós somos dotados de desejo, mas aí que está o lance da liberdade, é você usar a sua razão na contramão do desejo, né? Já aprendemos com o Epicuro que nem todo desejo ele é bom, ele é necessário, certo? Todo tem desejo que não é bom, não é natural, não é necessário, como comer do fruto que me leva à morte,
certo? Mas na liberdade, o que existe? O que ficou ali em pauta, em xeque? É o lance da vontade humana, que caracteriza o ser humano, né? É que na sua liberdade ele poderia, ainda que sentindo tudo aquilo que ele sentiu, vontade de comer o fruto, ele poderia escolher, porque ele tem liberdade, livre-arbítrio, na contramão daquilo que era o seu impulso, comer o fruto, quando ele foi instigado pela serpente. Mas, na verdade, ele, na sua liberdade, escolhe pecar. Então, o ser humano escolhe pecar. E aqui que é o grande lance do livre-arbítrio. Por quê? Porque quando o ser humano escolhe pecar, o ser humano compromete, de acordo com a filosofia de Agostinho, compromete a sua liberdade. Por que ele compromete a sua liberdade? Porque o pecado, ele vai comprometer o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de gerenciar a sua própria vida, de modo que o ser humano, então, não consegue mais, em razão do pecado, da desobediência, em razão de ceder às paixões e pulsões, não consegue mais ser livre das paixões e pulsões. Então, o ser humano agora, ele torna-se, né, o livre-arbítrio, torna-se escrava do corpo. Aqui, corpo como representação das paixões. Então, tudo que o ser humano deseja, ele sempre vai desejar na satisfação do corpo. Começa a perceber aqui a ideia de Agostinho, da influência de Platão, né? Se existe uma alma que te dá liberdade, uma alma superior, mas na verdade você, alguém que não tem, de uma certa forma, no pensamento platônico, né? A capacidade de exercer o ócio produtivo, de reflexão, você entrega sua alma à escravidão do corpo, de modo que você torna-se alguém submetido ao corpo à satisfação das pulsões, paixões escravizadas pelo corpo. Você começa a perceber um dualismo aqui. Um dualismo. Você era livre, mas agora você está escravizado. Então, aonde está o ponto diferenciador de Agostinho para Platão dentro desse contexto? É que Agostinho reconhece que o corpo é justamente aquilo que é dominado pelo pecado. E a minha liberdade, né, de escolha, minha liberdade de agir, de gerenciar a minha própria vida, agora está condicionada ao meu corpo e às minhas paixões. Então, o que Agostinho vai falar? Bom, é que essa liberdade acabou condicionando, né, o pecado acabou condicionando a minha livre escolha, ou o meu livre-arbítrio, a sempre satisfazer o meu corpo, a sempre satisfazer o pecado, de modo que nós sempre escolhemos pecar, embora racionalmente a gente saiba que é errado. Nós somos dotados de um elemento racional, e embora sejamos dotados de um elemento racional, nós não temos força para usar a razão na contramão do nosso corpo. Nós submetemos a nossa razão ao nosso corpo à satisfação dos prazeres, das paixões, né? Isso aí, eu não preciso perguntar para você se você já teve uma experiência dessa, se você concorda ou não, porque se você for um pouco verdadeiro com você mesmo, você vai lembrar e quantas vezes você racionalmente falou, olha, eu não vou fazer mais isso. Quando você se deu por si, você estava fazendo. Quantas vezes você estava fazendo? Não é? Várias vezes. Né? Falou, isso eu não faço. Passou 5 minutos. Estava lá fazendo de novo. Ou seja, aí depois você fala, caramba, o que eu fui fazer? O que eu fiz? E daí você vai lá, né, dependendo do que você fez, você vai para a cama, você vai para o travesseiro, você coloca o travesseiro na cara, você amassa sua cara no travesseiro e fala, por que Deus? Você vai, por que eu fiz isso mais uma vez? Eu sou trouxa, eu sou tonto, eu sou trouxa, eu sou tonto, isso aquilo, eu sou otário e tal. Né? Você fala, não, quer saber? A partir de amanhã eu não faço mais. Aí você vai lá e faz de novo. O que é isso? Nas palavras de Agostinho, tá vendo? É pecado. É problema de pecado. Como que a gente resolve? Se o ser humano foi entregue ao pecado, o ser humano agora está submetido, né? Submeteu a sua liberdade ao pecado, de modo que ele não consegue se salvar, não consegue se desvencilhar, né? A tradição cristã, a partir do pensamento de Agostinho, vai falar que essa é a razão do ser humano precisar de um Salvador. É justamente porque o homem não consegue salvar a si mesmo
que ele depende da graça salvadora de Deus para que o homem possa, de alguma forma, se salvar, ser salvo do pecado, para que agora, salvo do pecado, o homem possa, na liberdade, escolher Deus. Certo? Por quê? Porque agora, em razão do Salvador, essa escravidão do pecado foi quebrada e agora eu posso usar a minha razão para escolher Deus. Eu só consigo agora dizer sim a Deus e não ao pecado se eu compreender esse lance aqui da mediação desse cara aqui chamado Salvador, que na tradição cristã, o nome dele é Jesus, o Cristo. Certo? Cristo não é nome, tá? Cristo é título. Tá? É Christus. Em grego, significa ungido, o Messias. É Jesus o Cristo, porque não é sobrenome, é título. Bom? Compreender esse lance aqui? Deu para compreender por que o mal, na perspectiva de Agostinho, então, ele vai encontrar uma resposta do mal que não tem a ver com Deus. Na verdade, Deus é aquele que vem me socorrer desse mal que eu agora me entreguei em razão do pecado, né? De modo que eu preciso agora dessa força salvadora para que possa me libertar. Até aqui tranquilo? Deu para compreender? Professor, então basicamente é como se a liberdade fosse uma ilusão. É isso? Então, é porque, por exemplo, Schopenhauer, ele vai falar o seguinte, né? Eu estou adiantando quase 1000 anos, mas tudo bem, 1200 anos quase. Mas Schopenhauer vai falar assim, olha, nós compreendemos liberdade como a liberdade para fazer o que se quer, certo? Só que, olha que você como ser humano não tem liberdade, porque se para ser livre você tem que fazer o que se quer dizer então que você tem que querer para que você possa escolher fazer, de modo que a sua liberdade está condicionada ao seu querer. E o seu querer está condicionado, aí no pensamento de Agostinho, ao seu pecado. Então, você tem sim uma pretensa sensação de liberdade, mas na verdade essa sensação de liberdade é o que te escraviza. É só você pensar, por exemplo, o grande fator representativo disso são as drogas, a bebida, por exemplo, né? O alcoólatra, o adicto, ele experimenta essa questão todo dia, né? Eu tive clínica durante eu trabalhei em 7 anos, tive clínica com meu colega durante 5 anos, nós, né? De dependente químico, de reabilitação e dependência química, né? Eu tenho especializações na área e tudo. Então, qual que é o grande lance de tratamento, né? O adicto, ele acha que ele consegue vencer a adicção. Ele acha que ele vai usar a razão contra a sua dependência, né? Então, se ele já caiu na dependência, ele vive na ilusão de que ele tem uma liberdade. Ele fala, quando eu quiser eu paro. Quando quiser eu paro de beber, quando quiser eu paro de fumar, quando quiser eu paro de cheirar, mas não para nada. Ele vai de um pino para outro pino, de um carreirão para outro carreirão, de uma pedra para outra pedra, de um copo para outro copo. Você está tomando daqui a pouco engradado, e quando você vê, você está vendendo suas coisas, está vendendo o seu carro, Eu já vi cara que rifou, na época era o C4 Palas, né, da Citroën, o cara rifou isso na biqueira, mano. O cara entregou na biqueira, né, e ficou fumando pedra, o valor do carro. O carro ficou traficante. Entendeu? E o cara achava que ele tinha o domínio da vida dele. Então, é esse lance, dessa ilusão mesmo, você falou certo. Nós temos uma ilusão de achar que nós somos livres, mas na verdade nós somos sempre aqueles que conseguem satisfazer a vontade das pulsões, né? É só você parar para pensar o quanto que nós temos facilidade para fazer aquilo que é errado e o quanto que nós temos dificuldade para fazer aquilo que é certo. Já percebeu? Como é difícil você fazer o certo e como é fácil você fazer o errado. Alguém já parou para pensar nisso? Alguém de vocês já pensaram nisso? Claro. Hã? Já pensei muito nisso. Meu, como que... para roubar, para mentir, para, né? Para se dar bem, o quanto que isso é tão fácil, e você não pensa, fala, mano, é agora, vai, né? E o quanto, a turma não consegue usar máscara, velho. A turma não usa máscara. E o quanto é fácil criar desculpa para legitimar esses comportamentos também, né, A professor? turma põe máscara e fica assim, ó. Mano, se a máscara é pra tapar o nariz e a boca, o que adianta você tapar a boca e ficar com o nariz exposto para você cheirar e entrar pelo seu nariz a doença, o vírus da fala do outro? Você vê que a gente não consegue usar máscara, velho.
né? E a gente justifica isso, né? Lembra do desembargador lá em Santos, né? O cara fala, não, olha, mas o decreto não é lei, decreto não é lei. Mano, é isso. Olha a dificuldade que nós temos de fazer. Olha, a lei fala, faz isso. A gente faz do outro lado. É aqui, ó. Deus falou, faça isso. Coma todo fruto. Tudo. Você tem um jardim de diversidade de fruto, de legume, de verdura. Coma de tudo. Agora, tem 2 árvores, mas dessas só 2. Você pode ter mais de 1 milhão de espécies, mas essas 2 você não come. O que os caras fizeram? Foram nela, né? Entendeu? A impressão que dá é que quando fala o não pode, parece que né, alimenta mais ainda o bagulho, né? Vamos lá, deixa eu ler aqui o que o Fabrício colocou. Então, o pecado para Agostinho seria mentir para si mesmo? E a salvação está no próximo? Seria a ideia de Agostinho? Não é isso. Não é mentir para si mesmo, né? A salvação está no próximo. A salvação está em Deus, certo? Deus é o único que pode te salvar. Deus é o único que é o mediador entre... Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e é o único salvador. E a sua salvação é pela graça. Inclusive, aqui ele vai fundamentar um termo, né, que vai ser muito discutido posteriormente, que é o termo da predestinação. Né? Existem aqueles que foram predestinados. Deus nos predestinou à salvação, de modo que agora cabe-nos a nos entregarmos a esse Salvador, reconhecendo a soberania sobre as nossas vidas, né? E que nós não temos possibilidade de trabalhar com essa liberdade por nós mesmos. Quando você reconhece o Salvador, esse Salvador então anula o pecado e te dá condições de você novamente escolher Deus na sua liberdade, naquilo que é a própria proposta do pensamento cristão. Eu queria avançar aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, mais um conceito só de Agostinho, para a gente encerrar, e na semana após a gente fala sobre São Tomás de Aquino. E assim, nós não vamos abordar tudo aquilo que Agostinho propõe, a filosofia dele é muito extensa, certo? São muitos temas, a gente poderia falar aqui sobre o tempo e tal, mas não são temas que são recorrentes em vestibular Enem. Então, nós vamos direcionar um pouco o nosso estudo sempre em alguns temas centrais que são recorrentes na filosofia. Dentre eles, esse outro tema aqui, na filosofia de Agostinho, é muito importante, só para a gente encerrar, que é o conceito de iluminação. Né? É o conceito de iluminação divina. Né? O que é a teoria da iluminação divina? Se o ser humano, né, partiu do princípio lá de que nós comemos a árvore do bem e do mal, que são teoria do conhecimento, viemos a conhecer as coisas, né? Vamos lá, o cara, deixa eu ver aqui. A facilidade de fazer o errado seria as paixões? Exatamente. Isso mesmo, Gabriel. A facilidade de a gente fazer o errado seria justamente a escravidão do pecado, né? Que faz satisfazer sempre as paixões, certo? Então, dentro dessa perspectiva da teoria da iluminação divina, Agostinho fala o seguinte, olha, ao ser humano, como que ele consegue conhecer as coisas? Por que nós conhecemos as coisas? Qual é essa capacidade que temos de conhecer as coisas e, em conhecer as coisas, conseguimos relacionar as coisas às ideias que construímos acerca delas, certo? Então, ele vai partir desse pressuposto nas relações empíricas. Quando me relaciono com o mundo me proporciona um tipo de conhecimento acerca do mundo. Mas esse conhecimento, ele advém pelos sentidos, certo? E eu crio, né, signos, né? Para a gente falar um pouco sobre teoria da iluminação divina, nós deveríamos falar um pouco sobre o livro de Agostinho, que é do magistério, ou do mestre, né? Ou do magistro, do magistro, em latim. Que é justamente esse lance que envolve tanto é uma teoria, um livro que fala sobre linguagens, certo? Tanto quanto um livro que poderia falar sobre teoria, um tratado pedagógico. É muito legal. Agostinho, para a época em que ele escreveu, ele era um professor de retórica, né? Quando a gente fala sobre linguagem, né? Eu acho uma pena isso. Né? Você vai estudar letras e muitos professores não
não parte desse pressuposto de Agostinho para poder abordar a questão da linguagem em Agostinho, né? Como essas teorias. Eles falam de tantos outros pensadores, mas não desenvolvem em Agostinho. E Agostinho é um cara fundamental dentro desse período que vai dar aí as bases que a gente chama sobre a relação entre o signo significante e o seu significado, né? Posteriormente, o grande pai da linguagem, né, que é Saussure, ele vai tratar esse lance sobre significado significante lá na frente, né, século XX praticamente, de agora. Morreu faz pouco tempo o Saussure, né? Mas o Saussure, ele está trazendo esse lance que isso aí na pedagogia, na linguagem, em letras, todo mundo pega o conceito de Saussure, mas ele está retomando o conceito, levantando algo que não foi inaugurado com ele. Agostinho já falava acerca disso, certo? Mas o que Agostinho está falando? É que quando nós fazemos, por meio da experiência, a relação entre o ente e o seu conceito, quando eu me relaciono com o objeto e eu conceituo isso, eu sempre faço uma relação de signo, certo? Que é a minha linguagem. Eu vou criar, então, um signo para representar o que esse objeto é, o que esse ente é, o que esse mundo é, na minha linguagem, certo? Então, o signo é uma representação simbólica. Signo vem de símbolo, certo? E essa minha linguagem, como essa diz respeito ao signo, ela, na verdade, o que Agostinho vai falar? Ela é uma construção cultural. Certo? Ela é uma construção cultural. Por que construção cultural? Porque é uma convenção. Nós, né, os seres humanos, eles nomearam as coisas, deram nome às coisas. Por isso que ele fala que é uma convenção. Porque determinados objetos, em culturas diferentes, recebem outros nomes. E tem outros significados. Palavras têm outros significados. Né? Eu ia falar uma coisa, não vou falar. Porque quando eu falo isso, eu falo, puta, minha mente é fogo, minha mente é fértil. E quando eu estou falando de coisa, já vem exemplos para dar, mas esses exemplos nem sempre são exemplos que são cabíveis como exemplos em aula, né? Numa roda entre amigos, talvez, mas não em aula, né? Ainda mais que não vai pra internet esse negócio. Mas, por exemplo, né, nós sabemos, né, isso aqui é manga. Mas a palavra manga, ela só tem um significado? Ou ela tem um outro elemento significante também que dá a ela um outro significado? Qual é o outro elemento? Tem o da fruta. Oi? Tem o da fruta. O da fruta. Embora a palavra seja a mesma, você tem um outro significante, certo? Ou seja, você tem um outro signo que dá uma outra compreensão. E aí nós temos construções culturais, né? Você pode falar, por exemplo, em determinado local que você vai comer mandioca, mas você vai lá para o Nordeste e vai falar macaxeira. Para Minas, Bahia, né? Amazonas, é macaxeira. Então, isso aqui, esse mandioca não, isso é macaxeira, não é mandioca. Então, esses lances, a nossa linguagem, ela é, na verdade, uma construção cultural. Só que, como que você sabe que aquilo que é uma construção cultural tem representação com aquilo que é algo enquanto verdade, né? Quando eu falo, por exemplo, que isso aqui é um apagador, a palavra apagador pode ter vários significantes, certo? Tanto quanto seus significados. Mas como que eu consigo vincular o signo apagador a esse objeto? Existe em mim, né, o que ele vai chamar de... Existe no ser humano uma certa, vamos dizer assim, uma virtude interior que diz respeito à compreensão do que esse objeto é enquanto verdade, né? Existe algo em mim, na minha interioridade, que afirma que a palavra apagador é real e diz respeito ao que o objeto é, apesar dessa construção cultural. Então, apesar da construção cultural, existe no ser humano algo na sua interioridade que valida os signos, que valida as linguagens. Ainda que as linguagens sejam uma construção cultural e os seus signos simbólicos, mas existe na interioridade do ser humano uma característica do ser humano a compreensão de que a relação entre a palavra e o objeto
testifica na interioridade humana de que isso aqui é verdade. Que a palavra apagador diz respeito a esse objeto no qual nós denominamos como apagador. Então, é como se a nossa interioridade testificasse a respeito daquilo a qual a palavra se refere. Certo? Então, existe em nós uma capacidade de testificar e reconhecer a verdade nos objetos. E é justamente isso que ele vai falar aqui, acerca dessa interioridade humana, o que nos possibilita conhecer o que o mundo é o que ele vai chamar de centelha divina. É o que ele vai chamar de centelha divina. Né? Por quê? Porque eu falo que o conhecimento, presta atenção nisso, o conhecimento ele é resultado de uma iluminação divina. O ser humano não poderia conhecer o que o mundo é se não carregasse nele mesmo essa representação ou essa presença divina com a capacidade de conhecer as coisas e não apenas conhecer, mas dar símbolos a elas, dar significados a elas. Certo? Deixa eu ler aqui o que o nosso amigo colocou. Seria o plano de Platão inteligível e sensível? Mais ou menos. Mas aí Agostinho já está atropelando Platão para falar de Deus e o homem, certo? De Deus e o homem, entre a centelha divina, o que seria o mundo inteligível, a própria realidade, o mundo sensível, certo? Essa própria realidade. Então, essa teoria da individualidade humana, deixa eu virar aqui, dessa verdade interior, essa verdade interior é o próprio Cristo. É a presença do próprio Cristo em nós, né? Essa centelha divina, é a presença do próprio Cristo em nós. E aí, claro, eu teria que explicar para vocês qual é o entendimento de verdade interior do próprio Cristo enquanto Logos, porque é ele que vai iluminar a interioridade do homem, possibilitando ao homem que o homem venha então a não apenas conhecer, mas a compreender, né? De modo que o que está no ser humano que carrega essa centelha divina, né? Se o meu corpo, nós tínhamos visto lá na lousa anterior que eu apaguei, se o meu corpo é o que carrega as minhas paixões e o meu pecado, existe algo no ser humano que é justamente aquela que vai ser iluminada pelo Cristo, que possibilita o conhecimento da verdade, o conhecimento do que as coisas são. É a nossa alma. Aí, como o nosso amigo aqui disse, você vai lembrar, né? Quando você percebe essas divisões aqui, você percebe a presença do dualismo platônico também, certo? Corpo, alma, enquanto essa centelha divina, ela é essa alma que recebe a iluminação divina, porque a alma é divina, ela provém de Deus, tanto quanto o corpo é aquele que segue do pecado, segue das paixões, né? Então, na medida em que o ser humano ele é iluminado por Deus na salvação, na compreensão da própria salvação, o ser humano passa então a conhecer não apenas o mundo, mas conhecer a si mesmo e conhecer toda a realidade que está proposta ao homem e que possibilita que o homem venha a conhecer e discernir não apenas a si mesmo, mas discernir também o que Deus é. Agostinho, a partir dele, é o que vai começar a colocar aqui o lance da interioridade humana. Isso é um ponto importante, Agostinho, certo? O lance da interioridade humana. O que é o lance da interioridade humana? É quando você começa a construir um conceito de eu, que vai dar muito base pro substância cogitans de René Descartes, por exemplo, né? Essa substância pensante, né? Esse ser que pensa, esse ser que duvida. Esse ser que duvida porque ele é iluminado por Deus, né? Na perspectiva de Agostinho. E não apenas aqui, mas esse lance de interioridade vai influenciar muito o pensamento moderno, vai influenciar Nietzsche, principalmente os desdobramentos do idealismo alemão, Fichte, Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, tantos outros, né? O próprio Hegel, com a construção do espírito subjetivo em direção ao espírito absoluto, toda essa ideia que surge da interioridade humana, essa compreensão desse eu que conhece a si, conhece o mundo,
Isso começa aqui com Agostinho. Por quê? Porque os gregos não entendiam assim. Os gregos entendiam o ser humano como parte do universo, como alguém que carrega uma obrigatoriedade finalista em relação ao universo, né? Um compromisso teleológico com o universo. E aqui Agostinho está propondo justamente essa compreensão acerca da interioridade humana. Então, o corpo é pecado e a alma é iluminação. O corpo é a sede do pecado, certo? É no corpo em que que se manifesta o pecado e essa escravização do corpo ao pecado é resultado da queda do ser humano. Por isso nós produzimos maldade. Então, a maldade no mundo tem a ver com o ser humano, tem a ver com Deus. E tem guerra no mundo, porque o ser humano é mau. E tem morte no mundo, o ser humano é mau. E tem fome no mundo, porque o ser humano é mau. E tem estupro no mundo, porque o ser humano é mau. E tem racismo no mundo, porque o ser humano é mau. E tem exploração do trabalho, porque o ser humano é mau. Isso não tem a ver com Deus, é a produção humana. Agora, se nós, a partir dessa perspectiva cristã, né, eu diria Agostinho, se nós compreendêssemos, né, a importância do quanto que nós somos seres caídos e necessitamos de um Salvador e nos relacionássemos com Deus, nós construiríamos uma sociedade um pouco melhor. Aí a ideia, inclusive, que ele vai propor depois na teoria política dele, de cidade de Deus, cidade dos homens, né? O que os homens produzem enquanto organização política e o que Deus tem como propositura de uma organização social e política para os seres humanos, né? Porque a comunidade daqueles que servem a Deus passa a ter uma representação social, política e econômica diferente da visão do mundo, inclusive, diferente daqueles que não servem, né? Então, o que a perspectiva política natural do ser humano, se o ser humano é um ser caído e pecador, a sua organização política, econômica e social vai carregar qual estigma? Pecador, pecado, a produção de maldade. Se o ser humano é regenerado e é salvo, e é iluminado por Cristo, então qual vai ser a produção, qual deveria pelo menos ser, né? Não vamos ser também idealistas, né? Ou utópicos. Qual deveria ser a proposta da vida humana a partir dessa representação, dessa pressuposição. Certo, gente? O Gabriel perguntando, explicar a parte da alma. Certo. Então, vamos lá. A minha alma é justamente aquela que, no pensamento de Agostinho, fazendo uma releitura do platonismo, a minha alma é essa centelha divina. É uma centelha divina, né? O logos divino, né? Essa inteligência, que é justamente ela que é iluminada por Cristo. Quando a minha alma é iluminada por Cristo, existe essa verdade intrínseca, bem presente em mim, que me dá a possibilidade de criar as coisas, de criar conceituações, de criar construções de conhecimento. De não apenas ter conhecimento, mas conceituar. Como que eu venho a conhecer o mundo? Esse conhecimento do mundo é resultado justamente dessa iluminação divina que me possibilita conhecer o mundo, né? E essa iluminação divina acontece na minha alma. A minha alma é iluminada de modo que eu consigo compreender o que a coisa é, apesar da linguagem, né? A linguagem, como diz o exemplo, né? Apagador, a linguagem a respeito do apagador pode mudar. No entanto, eu consigo compreender o que a linguagem que é limitada, que é uma construção cultural, representa, porque existe em mim algo na minha interioridade que testifica que isso aqui é verdade. Que a palavra apagador se refere-se a esse ente mesmo. Eu consigo compreender associando a palavra ao ente, porque a minha alma, na verdade, a minha interioridade, ela consegue compreender o que é a verdade do mundo. Certo? Gabriel. Dúvidas?